Mais um projeto Leiturar está começando. Mais uma sexta-feira no nosso dia, mais um final de semana chegando. Semana passada, a gente ouviu a história da princesa e o sapo. E no final do vídeo, eu perguntei para vocês o que vocês tinham entendido com aquela história. Eu recebi 2 vídeos dos nossos amigos que estão sempre aqui com a gente, do Caio e do Gustavo. Vamos ver o que eles falaram sobre a história da princesa e o sapo? Caio, o que você entendeu dessa história? O que você sentiu lá dentro de você quando você escutou essa história? Conta pra gente. Tia Verônica, eu aprendi que tem que ter palavra. Qual é o filme que você viu? Fala, você ia falar. Da Princesa e o Sapo. Você já assistiu? Sim, Você gostou? sim. Então tá bom. Manda um beijo pra tia Verônica. Beijo. Muito bem, tem que ter palavra. Vamos ver se o Gustavo concorda? Gustavo, você, o que você entendeu com a história da princesa e o sapo? Tia Verônica, quando a gente faz o combinado, a gente tem que cumprir. Tchau. O Caio e o Gustavo acham que a gente tem que ter palavra. A gente tem que cumprir com as coisas que a gente promete. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que a nossa palavra ela é muito importante. A gente tem que ser honestos. Nós temos que ser honestos com as pessoas. A não ser que aconteça alguma coisa que mude isso. Mas se a gente não for cumprir com a nossa palavra, a gente tem que sempre falar com a pessoa e explicar por que a gente não vai cumprir com a nossa palavra. Mas hoje eu tô aqui para contar uma outra história. Uma história que talvez vocês já conheçam. Fiquei sabendo, inclusive, que nessa semana vocês assistiram um filme que conta essa história. É a história da Rapunzel. Vocês conhecem? Rapunzel é uma menina que tem um cabelo bem grande. E desde a época dos nossos vovôs e vovós, eles já conhecem essa história. É uma história muito antiga. Tão antiga quanto a do Princesa e o Sapo, a da Chapeuzinho Vermelho, a do João e o Pé de Feijão. São histórias que vêm sendo contadas há muito tempo. Mas no filme que vocês assistiram, que é o Enrolados, a história da Rapunzel é contada um pouco diferente. Então, para quem não assistiu o filme, ou para quem quer ouvir essa história um pouco diferente, eu vou contar ela para vocês. Mas para isso, a gente não pode esquecer de aquecer as nossas mãos e colocar ela no coração. Hoje eu vou começar pelo coração, pra gente deixar o coração bem quentinho, para esse coração ser o lugar ideal para essa história vir aqui, ó. Esfrega bem as mãos e vamos colocar as mãos nos olhos, pra gente prestar bastante atenção no visual da história. E os olhos, eles estão muito ligados com a nossa cabeça, pra gente construir as imagens dessa história. A gente ir pensando aqui junto, ou lembrando do filme, ou construindo novas imagens. Esfrega a mão e vamos colocar as mãos nas orelhas, para aquecer a nossa audição, pra gente ficar com o ouvido bem atento e escutar tudo que essa história vai contar pra gente. Certo? 1, 2, 3 e já! Era uma vez uma menina muito especial. Ela se chamava Rapunzel e os cabelos dela eram amarelos como o sol. Isso porque ela era um pouco filha do sol. Rapunzel era uma princesa, filha de um rei e uma rainha. Mas quando ela ainda estava na barriga da mãe dela, sua mãe ficou muito doente e foi curada
graças a uma flor mágica, uma flor solar, que nasceu de uma faísca que o sol mandou para a terra. Essa flor era muito cobiçada, principalmente por uma velhinha que morava no bosque e usava a mágica da flor para se manter sempre jovem. Mas para salvar sua rainha, o rei pediu que os cavaleiros fossem até o bosque e arrancassem a flor. Dela, as cozinheiras do palácio fizeram um chá que salvou a rainha. Mas aquele chá alterou a menina, que nasceu cheia de poder. A velhinha resolveu, em uma noite onde todos dormiam, escalar a janela do palácio e raptar, sequestrar a Rapunzel. Como Rapunzel ainda era um neném, ela não lembrava da sua vida no palácio e cresceu ao lado daquela velhinha, que já não era velhinha, cresceu ao lado daquela mulher, achando que ela era sua mãe. Então, Rapunzel passou todos os dias de sua vida presa em uma torre. Todos os anos, no dia do seu aniversário, ela via pela janela luzes que preenchiam o céu, bem longe, como se viesse da cidade, do reino. Muitas luzes subiam no céu e ela ficava pensando se aquelas luzes não eram para ela. Porque que coincidência, justamente no dia do seu aniversário, o céu ficava assim tão bonito. Ela não sabia que era mesmo. Todos os anos, o rei e a rainha e todos do reino subiam lanternas em direção ao céu para comemorar a chegada da menina na terra. Na semana de seu aniversário, Rapunzel pediu à mãe, como presente para os seus 18 anos, que ela queria ir até a cidade ver aquelas luzes de perto. Mas a mãe proibiu a menina, brigou com a menina e disse que isso era impossível. Rapunzel ficou muito chateada. Ela queria muito realizar o sonho de ver de perto aquelas luzes. E quando a mãe saiu para comprar a comida para elas comerem, algo diferente aconteceu. Um homem, ou melhor, um ladrão, que tinha acabado de roubar a coroa da princesa, fugindo dos cavaleiros reais que iam atrás dele, resolveu escalar a torre de Rapunzel e se esconder lá dentro. A menina tomou um susto, mas com uma frigideira conseguiu bater na cabeça do homem, que desmaiou. Rapunzel prendeu ele dentro do armário e ficou sem saber o que fazer, até que sua mãe voltou. Rapunzel, que tinha um cabelo enorme, jogava o cabelo para sua mãe lá embaixo e ela subia na torre presa pelo seu cabelo. Quando a mãe chegou, Rapunzel tentou explicar para ela que havia um homem preso no armário. Mas a mãe nem quis escutar. Achou que a menina ia falar de novo do sonho de ver as luzes no dia do aniversário e brigou com ela. Então Rapunzel teve uma ideia. Para conseguir resolver toda aquela confusão, ela disse para a mãe que tinha mudado de ideia, que queria então, de presente no aniversário dela, não mais ir lá ver as luzes, mas que queria uma tinta branca, que era feita com conchas lá do litoral. E sabia que a mãe tinha que ficar 3 dias fora para chegar até lá. E quando a mãe desceu, Rapunzel tirou aquele homem de dentro do armário e conseguiu convencer ele a levar ela até as lanternas no dia do seu aniversário. O homem não teve jeito. Desceu com Rapunzel e eles começaram a caminhar em direção ao palácio.
Rapunzel estava muito feliz, pois nunca tinha se sentido tão livre assim. Ela correu pelo bosque, aproveitou os rios, as cachoeiras, a floresta, tudo, toda a natureza que estava ali tão perto dela e que ela não conhecia. Aproveitou cada minutinho e viveu belas aventuras. Ao chegar no reino, Rapunzel viu algumas coincidências. Aquela princesa que havia sumido tinha nascido no mesmo dia que ela. E aquelas lanternas, elas realmente iam para o céu em comemoração ao dia, ao nascimento daquela princesa. Era uma princesa que tinha os cabelos bem loirinhos como o dela. Coincidência, né? Uma princesa que foi sequestrada e que tinha a mesma idade que ela. Mas ela não sabia que a sua mãe não, aquela velhinha, que agora era jovem, estava tramando um plano contra ela, para ter ela de volta. Conseguiu fazer com que aquele homem ladrão fosse preso e que Rapunzel se sentisse muito desamparada e voltasse para casa. Rapunzel voltou para casa tão triste. Lá, tudo fez sentido. Rapunzel percebeu que todos os seus desenhos, tudo que ela fazia, tinha uma forma que ela fazia inconsciente. A forma do reino, um reino do sol, um símbolo do sol. Então, Rapunzel ligou os pontos e descobriu lá dentro dela que ela era a princesa sequestrada e que a sua mãe era a velha que havia raptado ela e que só queria ela por causa do seu poder de deixar ela jovem. Mas quando a menina resolveu contar para aquela mulher que sabia toda a verdade, a mulher prendeu Rapunzel, amarrou correntes nos braços e nas pernas de Rapunzel. E a menina ficou sem ter o que fazer. Por sorte, o ladrão, aquele homem que Rapunzel descobriu que era um homem muito bom, conseguiu sair da prisão e foi correndo até a torre para salvar a menina. Quando chegou lá no alto da torre, depois de ter escalado toda aquela altura, a velha deu uma facada na barriga do homem, que imediatamente caiu no chão com muita dor. E na queda, deixou cair no chão um espelho que se partiu em muitas partes. Foi quando Rapunzel resolveu fazer um acordo com aquela mulher, que se ela deixasse Rapunzel, com seu poder mágico, curar aquele homem, que ela prometia para aquela mulher que nunca mais ia sair daquela torre, que obedeceria a ela e faria tudo o que ela quisesse. A mulher deixou. Mas quando Rapunzel chegou perto do homem para curá-lo, o homem não quis. E segurando um pedaço do espelho, cortou o cabelo da Rapunzel. Cortou curtinho, assim, que nem o meu. Quando a magia do cabelo acabou, aquela velha, que era uma mulher jovem, por causa do poder da Rapunzel, foi ficando velha, 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 até sumir de tão velha. Virou pó. Mas o que Rapunzel não sabia é que ela tinha o sol dentro dela. Então, mesmo com o cabelo cortado, quando Rapunzel chorou, a lágrima que caiu em cima daquele homem o curou. No dia seguinte, o homem levou Rapunzel até o castelo e contou para o rei e para a rainha que aquela era sua filha raptada, sua filha que foi sequestrada. A partir daquele dia,
Rapunzel voltou a ocupar seu espaço no castelo. E todos daquele reino amavam muito a menina. Adivinha o que aconteceu com aquele homem? Nunca mais ele roubou. Roubou uma coisa, o coração da Rapunzel. Eles se apaixonaram e depois de uns anos se casaram. E dizem que eles foram felizes para sempre. Linda essa história. É uma história de Rapunzel um pouquinho diferente. Se vocês assistiram o filme, sabem que um serzinho foi muito especial na história da Rapunzel do Enrolados. Era como se fosse um animalzinho de estimação. Um ser que estava sempre perto da menina, ajudando ela em várias situações. Se você sabe qual é esse bichinho, conta pra gente. E agora, nossa atividade com o nosso caderno do Leitura A, vocês têm aquele livro, não é? É você desenhar uma flor, como você imagina que é uma flor que nasceu a partir de uma faísca solar. Como seria uma flor solar, uma flor mágica, cheia de poderes, que desse um poder de cura. Como você desenharia essa flor? Mostra pra gente? Vou aguardar o vídeo ou a foto de vocês para a semana que vem. E na terça-feira, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa história. Já vai pensando aí o que essa história mexeu em você. Que mensagem que essa história te traz? Lembre-se sempre que cada um de nós sente as histórias de uma forma diferente. Então pode ser que, por exemplo, o que o Caio achou dessa história é diferente do que o Gustavo achou. Então, prepara aí essa história dentro de vocês, que na terça-feira eu volto pra gente conversar um pouquinho mais sobre ela. E agora a nossa cartografia acabou. A gente vai começar uma vivência na floresta. Estão prontos? Estão preparados? Então até terça-feira e até sexta-feira que vem em mais um projeto Leiturar. Um beijo